Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Nesse dia eu gostaria de trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Lendo primeiro Crônicas, do capítulo 3 ao capítulo 9, nós podemos perceber que o autor bíblico usa todos esses capítulos, são 7 capítulos que ele usa para descrever a genealogia de Israel, ou seja, os descendentes de Abraão. E observando cautelosamente, nome por nome, me veio à memória da promessa que Deus fez a Abraão, de que ele seria pai de uma grande multidão. Deus cumpre suas promessas através das gerações. Talvez esse seja o tema principal, ou um dos temas principais de todos esses capítulos de 1 Crônicas, quando nós lemos nome por nome, tribo por tribo, o fato de que Deus cumpre suas promessas através das gerações. Ao lermos os capítulos 3 a 9 de 1 Crônicas, a gente encontra longas listas de genealogias. E assim, à primeira vista, podem parecer apenas nomes antigos e difíceis de entender. No entanto, quando a gente medita profundamente, esses capítulos carregam uma profunda mensagem espiritual. Eles são a evidência viva da fidelidade de Deus ao longo da história. Séculos antes, desde Gênesis capítulo 12, séculos antes dessas genealogias serem registradas, Deus havia feito uma promessa a Abraão: farei de você uma grande nação. Gênesis 12, verso 2. Quando o cronista registra as famílias, tribos e descendentes de Israel, ele está mostrando que a promessa feita a Abraão não ficou apenas nas palavras. Ela se cumpriu ao longo das gerações. Mesmo depois de crises, pecados, guerras e até mesmo o exílio, o povo de Deus continua existindo. Pelo menos 3 verdades importantes a gente pode tirar desse texto, que vai do capítulo 3 ao capítulo 9 de 1 Crônicas. Em primeiro lugar, eu aprendo que Deus, ele é fiel às suas promessas. Deus, ele é fiel àquilo que ele promete ao seu povo. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. Quando ele promete, ele cumpre. Cada nome registrado é uma prova de que Deus estava cumprindo o que havia prometido a Abraão. O crescimento do povo de Israel mostra que a palavra de Deus nunca falha. A mesma palavra dada a Abraão, a mesma palavra dada à igreja, a mesma palavra dada a cada discípulo, a você, ela vai se cumprir, porque Deus é fiel às suas promessas. A segunda verdade que esse texto nos ensina é que Deus age ao longo das gerações. A promessa não se cumpriu em um único momento, mas através de muitos anos, muitas famílias. Deus trabalha na história, e Deus trabalha na história de geração em geração. Deus está trabalhando não somente na sua vida, na minha vida. Deus está trabalhando por nosso intermédio para alcançar os nossos filhos, os nossos netos, a nossa terceira, quarta, quinta, sexta geração. Deus vem trabalhando até mesmo antes de nós, na vida dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Deus, ele age, Deus, ele trabalha ao longo das gerações. Deus, ele vem cuidando de nós antes mesmo de nós nascermos. Deus vem tecendo a nossa história antes mesmo de sermos gerados. O nosso Deus, ele age ao longo das gerações. E em terceiro e último lugar, esse texto me ensina que cada vida tem um lugar no plano de Deus. Para o cronista, cada nome importava. E isso nos lembra que ninguém é insignificante no plano de Deus. Quando nós olhamos essas listas, a gente percebe que tem nomes mais famosos, como Davi, como Saul, como Jonatas, como Samuel.
nomes mais conhecidos, mas também nós percebemos nomes desconhecidos, que a gente vê apenas uma vez, uma única citação aqui no relato bíblico. Mas todos eles são importantes e têm um lugar no plano de Deus. Assim como aquelas pessoas fizeram parte da história da redenção, nós também somos chamados a viver para a glória de Deus em nossa geração. Mesmo que o nosso nome não seja tão conhecido, mesmo que o nosso nome não ganhe tanta propulsão midiática, de forma que as pessoas nos conheçam mundialmente falando, ou de uma maneira, talvez um conhecimento local, mesmo assim, nós fazemos parte desse plano de Deus. Fazemos parte do plano de Deus em redimir pessoas. Fazemos parte do plano de Deus em salvar pessoas. Você faz parte dessa engrenagem chamada Reino de Deus. Você não é insignificante. Cada nome dessa genealogia importa, porque cada nome faz parte desse quebra-cabeça da história da redenção. Quando olhamos para trás e vemos a fidelidade de Deus na história bíblica, nossa fé é fortalecida. Por quê? Porque nós entendemos que o mesmo Deus que cumpriu sua promessa a Abraão continua fiel hoje. Mesmo quando não enxergamos tudo claramente, precisamos confiar que Ele, Deus, continua conduzindo a sua história. Que Deus em Cristo continue te abençoando. Em nome de Jesus. Amém.